Oiê, gente linda e querida desse canal. Primeiro de tudo, gratidão, gratidão, muita gratidão mesmo pelas mensagens de apoio, por vocês aguardarem. Tive problemas técnicos, aqueles que a gente não tem como fazer nada, tipo uma fibra quebrar, né? Você ficar sem internet, é tipo isso. Então, já que aconteceu, já foi, já passou, então nós estamos hoje aqui para mais um 365 abertura de tarô. E vocês pensam que eu vou desistir? Vou não. Se tem gente aí querendo que sim, vou não. Sou tinhosa, teimosa, nossa senhora. Então, eu quero falar uma coisinha sobre escolha de tarô. Oh, você me fala sobre isso? Então, a gente tem duas vertentes sobre isso, dois pensamentos. A gente pode seguir escolhendo um tarô apenas pelo amor, pelo sensório. Cinco sentidos, né? Visão, audição, paladar, cheiro. A gente pode usar o tato, tá bom. Então você vai lá, escolhe o tarô e não olhou para a estrutura dele, não prestou atenção se ele era um tarô, tarô de verdade, se ele era um tarô, mas na verdade um baralho da Lenormand, tido como cigano, ou se ele era um oráculo. Então, aí nós temos problemas. Porque o tarô, vou falar nisso tantas vezes, vocês vão ficar até com raiva de mim. Mas o tarô de verdade, ele é feito de 78 cartas. Ele também tem, nessas 78, 22 cartas, que a gente poderia chamar de trunfos, ou de imagem, ou quase um quadro, numeradas, às vezes de 0 a 21, às vezes de 1 a 21, às vezes de 0 a 22, às vezes de 1 a 21 de novo. Já falo. Pois é. Essa turma, quando você recebe, não importando o baralho, separa. Só no primeiro momento. Você está conhecendo o baralho que você comprou. Ufa, comprei um que tem 22 maiores. Maravilha. Agora, trata de olhar se você tem 56 menores, que é o resto do baralho. Ai, não é igual 54 do baralho comum da COFAP? Não, COPAG, né? Eu falo COFAP até hoje, é COPAG, gente. Então, não. Por quê? Porque esses 56 menores vão estar divididos em quatro naipes. Como assim quatro naipes, Fernando? Vai quatro naipes, como no baralho COPAG. Então, vai ter um naipe que possivelmente vai ter algo parecido com madeirinhas, pode ser vassoura, pode ser bastão, pode ser paus. Tá. Vai ter um outro baralho que talvez tenha gamela, cumbuca, xícara. Meu Deus, agora tá tão inventivo, né? Taças, copos, pois é, copas. Aí a gente ainda pode ter um cara que varia entre espadas, corvos, que mais que eu estava olhando, tem umas variações sobre o tema de espadas. Já temos variações. E além disso, você também pode encontrar, não é? No de ouros, moedas, pentáculos ou pantáculos. Por quê? Porque se a moeda tenta ser uma moeda. Se é pentáculo, vai aparecer uma estrela de 5 pontos. Se é um pantáculo, às vezes pode ser uma estrela de 5 pontos ou pode ser uma imagem greco-romana. Então vai depender da moedinha, né? De qualquer forma, esses são os quatro naipes que você deve ter recebido e que deve totalizar 56 arcanos maiores. Se você quiser ter mais certeza ainda, você pode separar esses naipes entre as suas cartas numeradas, de As a 10, e você pode também separar a realeza ou a casa real, que pode estar dividida como no mais velho lá, vai valete, cavaleiro, rainha e rei. Mas depois pode ter também princesa, príncipe, rainha e rei. Pode ter também princesa, cavaleiro, rainha e rei. E umas variações desse tipo, e daí segue para muita coisa diferente. Sendo assim, são quatro da realeza, 4 vezes 4, 16, né? E o resto das 40 são numeradas. Tudo bem? Então, a gente tem 40 cartas numeradas, 16 cartas de realeza em quatro naipes. Isso é, na verdade, o esqueleto estrutural do sistema do tarô. Tarô. Se o seu baralho tem outra conformidade, 36 cartas, 44 cartas, 52 cartas, porque o autor tirou as numeradas, deixou a realeza, tirou a realeza, deixou as numeradas, não, tem só os quatro ases, os quatro elementos, enfim.
porque aí a variação é infinita na modernidade de hoje. Mas, assim, vamos supor que o teu coração, os teus olhos, ouvidos, cheiro, boca, né, sensação, é, foram num baralho X, e que esse baralho não exatamente é a caminhada oficial do tarot, não tem 71. Não fica bravo com ele, não, né? Vamos assim dizer que a tua energia, a tua vibração, o teu olhar tem uma grande afinidade com esse deck que você bateu o olho, ou alguém te disse, ou teu coração pulsou e você trouxe para casa. Trate-o com carinho, guarde-o como sendo o mais velho, o primeiro e o que mais te encantou. Que tal? Mas, Fernanda, eu posso fazer aquela coisa de só pelo sensório, só pelo intuitivo, eu vou lendo as cartas, principalmente com os trunfos, com as de imagem, sim, dá para você ter esse primeiro momento, dá para você ter essa relação, ela também faz parte, que é o caminho intuitivo. De toda sorte, nem sempre o teu intuitivo perceptivo vai bater com a historicidade daquele arcano. Então, ele traz mais coisas. Então, vai ser legal você, no seu devido tempo, na sua hora, no seu chamamento interno, você, uma hora, começar a enveredar por alguma leitura, por algum livro, por algum mestre, por algum guia, lá. E aí você vai adquirir informações sobre o tarot. É muito lindo observar que, mesmo que o que mais te encante aos olhos seja um de Marselha, ou não seja, ele é o vovô. Então, de toda sorte, conhecê-lo, saber como ele é desenhado, ter uma certa informação do porquê os por quanto talvez tenha sido deixado dessa forma, aí já demanda ir mais a fundo, mergulhar um pouco mais. Mesmo assim, é o único jeito de você desestigmatizar determinadas cartas. Então, mesmo que seja difícil fazer a passagem entre o arcano do dependurado, o arcano da morte, para chegar na temperança, que hoje falei disso, então quero lembrar dessa passagem, que é quando a gente encara a impotência do dependurado perante a morte natural da vida de todos os dias, por exemplo, de que o corpo precisa dormir, precisa descansar em algum momento. Isso é uma pequena morte. Para trazer o equilíbrio a posteriori. Quando eu entendo que a morte dentro do baralho apenas nos lembra dessa passagem, mas não estigmatiza o jogo, dizendo que a pessoa vai morrer, que não é verdade. Nossa Senhora, meu Deus. Né? Então, assim, essa é uma outra questão importante. Eu vou intuir, eu vou comunicar, eu vou deixar aquele arcano aberto lá na minha cabeceira da cama, no meu altarzinho, uma semana, duas, um mês. Eu vou comungar um pouco com essa imagem, vou colorir. Eu tenho que fazer as pazes com cada um dos arcanos, tanto no lado da luz quanto no lado da sombra. É isso que torna uma leitura de tarô verdadeira, meio pautada na realidade, mas leve, não uma sentença, uma coisa mactubiana, vai ser assim. E você não tem a menor chance de usar os seus 50% livres de livre-arbítrio. Então, em algum momento, a gente tem que tornar essa caminhada com o tarô mais iluminada, mais bacana, mais divertida, mais engraçada. E quem espera que eu tenha momentos complexos aqui? Talvez tenha, de vez em quando bate uma intuição, uma imagem. Eu aprendi a dar vazão ao que vem pelo meu olho interno, pela minha percepção auditiva, uma frase, um canto, um ponto. Com os anos, eu fui aprendendo a dar para a leitura o que me vem sobre ela, mas de um jeito realmente lúdico. Eu acho que esse é meu jeito de ser, certo? Bom, aqui na Bíblia do Tarô, ela coloca algumas coisas sobre os cuidados. Primeiro, essa coisa da escolha. Aqui a escolha fica toda muito nesse sensório, e uma parte tem toda a razão. Mas eu sou uma mocinha que começa a estrada muito pouco sensória e muito racional. Sempre fui, né? A rainha de espadas que me abençoe.
Eu sou aquela que fica, como, o quê? Mas isso está onde? Quem foi que disse? E se disse, por que que disse? Então, eu sou aquela figurinha chata dos porquê, por quanto, quer saber? Ah, me conta. Então, além disso, é muito pouco eu dizer que o le mat, em francês, né? O louco, em português, que é, na verdade, em italiano, louco, que isso possa significar a palavra como nós a entendemos hoje. Tanto é que algumas nominalizações até disso têm sido mudadas ou transformadas para que a gente possa transcender, né, dar passos adiante com o próprio baralho de tarô. E aí a morte virou ceifador, por exemplo. É interessante que o louco não tinha nem nome nem número, tá? Que nem o Coringa no jogo. Pois é, ele era assim. Mas foram dando nome, né? Talvez fosse o não entendido, o que ninguém conseguia colocar um nome ou um atributo. Então, poderia ser até a criança, né? O bobo. Na verdade, o bobo da corte antes da gente falar realmente de louco. E as traduções, né, gente? Então, lembrem disso para soltarem um pouco mais alguns olhares diretos, assim, do tipo, olha, isso não é bom. Papisa, teve uma só. Sacerdotisa, ai, parece que é melhor. Grã sacerdotisa, ai, ficou mais bacana. Mas é tudo muito relativo, né? E assim segue, Papa, Hierofante. Então, nós temos várias variações sobre o tema. De toda forma, baralho é feito de pedaço de papel. Pode ser um papel tipo de preparado para jogo, então ele é impermeável, ele é bacana, ele não é plástico. Então, o papel não gosta de água. Não vai benzer tuas cartas com água, que você vai ficar chateado. O baralho tem que fazer parte do teu ambiente, não só porque o baralho precisa de você, não é você que precisa dele. É você que precisa se acostumar com as imagens para não fazer, oh, meu Deus, né? Que susto. Não. Então, não precisa fazer isso. É só uma imagem. Se eu me acostumo com a imagem, se eu olho quantas voltinhas tem no chapéu, quantas bolinhas tem, né, na touca, se tem sapato, se não tem, se aparece o pé, se não aparece o pé, e assim vai. Isso é um estado de observação ou meditação, que é sempre muito sugerido de ser feito como uma sensibilização do seu novo deck com você. Ele, na verdade, como é feito de papel, papel impregna de energia. Alguns mais, outros menos. E aí, de toda sorte, eu falo que impregnar da sua energia está ótimo. Coloca na sua bolsinha, envolve no seu lenço de seda, coloca cheirinho no lenço para passar para, guarda numa gaveta cheia de incenso para eles ficarem todos incensados, mas não precisa acender. É tudo apagadinho, uma delícia. Gavetas com incenso, põe os tarôs lá dentro, nossa, eles ficam uma coisa. Então, assim, esses são jeitos de você cuidar do tarô e também de ir ficando você mesma e ficando mais, tem esse cara aqui, né? Disseram que ele pode ser meu amigo, vou tentar, vamos ver. Então, uma das coisas colocadas aqui eu gosto. Quando você tira o tarô pela primeira vez da caixinha, deixa ele respirar. Imagina quantas pessoas passaram a mão nesse deck de cartas, desde do corte do papel até o final da produção. Então, deixa ele respirar, soltar um pouco da sua própria energia. Eu gosto muito de colocar um novo deck levemente, mas assim, é levemente apoiado, muito levemente apoiado numa drusa. E que é a drusa, Fernanda, aquela chapadinha de cristal, uns cristalzinhos, tudo baixinho, um pedaço de cristal. Ai, Fernanda, como é que tira a energia que vem dele? A gente vai batendo. Sabe quando você pega o baralho e vai batendo? As laterais, com carinho. Isso já vai fazendo desimpregnar. Isso é da radiestesia, mas vigora, né? Também é do bater folha. Então você pega e bate ele em algum lugar ou bate folhas nele. Pega um galinho de manjericão, né? Dá umas sacudidinhas em volta. Tem gráfico também, né? Tem gráfico, um deles se chama desimpregnador. Pega o gráfico de desimpregnador, coloca embaixo e faz a tua pilha de baralhos recém-chegados, ou de baralho recém-chegado, deixa ali uma semana para desimpregnar. Ah, e aí depois energiza. Energiza como? Ficando junto com você.
ficando perto, recebendo a energia dos cristais, colocando na tua cabeceira, no meio dos teus pertences, guardadinho. Conectar-se com ele, além de pegar, olhar, observar, meditar, é abri-lo, olhar para as imagens, estudá-lo. Você vai ter que chegar aí. Então, eu posso começar estudando para chegar na percepção, ou eu posso começar da percepção para ir no estudando. Mas os dois caminhos vão ter que ser feitos, tá? É um ir e um voltar. E sem pressa, como ele diz aqui. Não tenha pressa. É de boa. Cada vez que você usá-lo, coloque de volta no seu lugar. Para cuidado, para não pegar pó, para não pegar sujeira, para outras pessoas também não pegarem ele, para não perder carta. E daí eu gosto muito das bolsinhas, né? Das patchworkeiras, de plantão, do povo que eu adoro, que faz costura. Então é por aí que vai. Ou um lenço maravilhoso. Do mesmo jeito que a água estraga o papel, ele fala aqui uma pessoa que estudou papel pra caramba, o sol também. Não me põe as cartas no sol, elas vão mexer todas. Porque você nunca sabe qual é a qualidade de umidade do ar, se está muito úmido ou pouco úmido, mas de qualquer forma o papel se altera na sua qualidade exposto ao sol. Então ele pode craquelecar, ele pode estragar, vai perder a imagem, vai perder o colorido, uma série de coisas. O sol também não serve. Mas eu posso deixar na luz, claro, pode deixar no dia e na noite, mas com uma devida cautela. Na luz da lua, mesmo cautela. Por quê? Porque à noite, em alguns lugares desse planeta, existe o orvalho. Pois é, orvalho é água e ele umedece, e o papel não gosta. Que mais? Quanto a pozinhos, cheirinhos e coisas que o valham, aquilo que for seco, está valendo. Aquilo que for úmido, cuidado, cautela, presta atenção, não é a melhor forma de chegar perto das cartas. Eu acho que isso, né? E aí, se você ainda quiser, depois, aí adiante, eu vou colocando os gráficos que hoje eu não trouxe, mas energia positiva e negativa é o que eu ainda quero falar, né? Porque se eu acredito que tem energia negativa, eu caio lá no fundo do poço. Se eu acredito que ela até tem, mas não comigo, né? Que aqui é a luz, mora a luz e tenho a luz, a gente transcende, tá? Então, mantenha aí, cabeça erguida. Vamos jogar? Hoje tem umas jogadas que eu preparei até por conta de algumas pessoas aqui da minha casa mesmo, precisando, né? Então, lembrando, a gente está no 365 Abertura de Tarô, e eu quero que você vá lá e dê um joinha, por favor, se gostou. Se não gostou, também põe né? Tudo bem. Mas faz favor de me dar um feedback do que você está achando. E é para isso que aquela mãozinha serve. Um, dois, gostou? Se inscreve no canal, vem comigo. Três, além de se inscrever no canal, compartilha. Isso dá notas para mim naquele cara que chama algoritmo, etc. e tal. Coloca o sininho, você vai receber um blim blim toda vez que eu postar alguma coisa, tipo todo dia. Mais do que isso, você quer se aprofundar, ficar aqui juntinho de mim, trocar bola, ouvir de mim algumas coisas mais próximas. Então, também segue o link ou no meu canal ou aqui embaixo do vídeo para ir para o WhatsApp 365 Abertura de Tarô. Lá a gente vai estar fazendo sorteios dos sorteios, outras coisas que a gente vai estar trocando ao longo da jornada do 365. Combinado? Te espero lá. Muito bem. Aí, a gente está na abertura 66. Olha o 66. Hã? Não, mas a gente vai falar de uma DR. Uma DR tipo 1. Ai, como assim uma DR? Então, a gente não discute relacionamento, relação. Então, é uma DR tipo 1, com 10 cartas. Veja, relação, a gente pode discutir a minha relação com meu chefe, a gente pode discutir a minha relação com parceria de trabalho, eu posso discutir a minha relação com advogado, com médico, não posso? Posso. Eu posso bater um papo com o meu tarô sobre isso. Não precisa ser exatamente só o meu casamento, ou aquele cara que dorme comigo, né? Ou aquela cara que dorme comigo. Não, não precisa ser isso. Vamos lá. Vamos falar só sobre relacionamento aqui. Aqui vai ser menos importante o que é cada um na sua individualidade. E aí a gente vai estar conversando de algo que, na minha percepção terapêutica, a gente deixou de falar, de conversar sobre da terceira pessoa, porque sou eu, você, e a gente cria uma coisa chamada relacionamento.
Então, assim, vamos ver se está bem? Tá tudo bem? Está rolando? Estamos conversando direito? Tá bacana? Então, deixa eu me tirar aqui, vou me ocultar, já me ocultei. E nessa DR tipo 1, a gente vai usar um tipo escada. A primeira carta é a história passada do relacionamento. Vamos pensar? Essa história passada é de lá de trás até aqui, o saldo do passado desse relacionamento está na carta 1. Carta 2, vivência que o querente traz dessa relação. Então, eu já estou nessa relação, estou discutindo uma relação com alguém, quero conversar, né, essa relação. Então, eu quero saber o que que eu já trago, qual é a minha experiência, vivência, o que que eu já sinto dessa relação. Vivência da outra parte nessa relação. Bom, aí eu vou descobrir. Então, vai ter uma carta, um arcano, que vai me revelar como é que a pessoa também traz essa vivência. Aí, na carta 4 é a relação no presente para mim. Como é que está a relação para mim? Na carta 5 a relação no presente para outra parte. Mas a relação, não estou falando da pessoa. Na carta 7 a relação no presente para os dois. Então, a carta 1 é a história passada da relação, a carta 7 é a relação no presente para os dois. Na carta 8 o relacionamento para amanhã, do tipo, logo depois dessa DR, como é que vai estar amanhã? Né? E o relacionamento, para além disso, na carta 9 significa já um olhar de futuro, médio prazo, não é? E na carta 10 futuro a longo prazo e um certo norte dessa relação, para onde a relação tende a se movimentar. Bora olhar para isso? Vamos lá para a mesa? Anotou aí tudo direitinho no nosso diário de bordo? A gente tem um diário de bordo, desde o começo a gente combinou de ter, não importa se é uma agenda, se é um livreto, se é um livrão, se é um livrinho, colocando cada uma das aberturas aí, você vai ter um livro lindíssimo de 365 aberturas ao final. Bora lá? Então tá. Então a gente vai seguir daqui para a mesa, diretamente para a mesa. Vamos lá? Muito bem. Chegando aqui, para essa abertura, ela tem 10 cartinhas, mas eu vou preferir, de verdade, para ficar uma jogada igual para quem está se relacionando nessa DR. Eu vou trabalhar as 10 cartas com os arcanos maiores. Combinado? Então, 10 cartas com os arcanos maiores. Se eu precisar dos menores misturados, eu puxo depois. Então, vamos lá. Eu quero discutir uma relação, né? O relacionamento que eu tenho com fulano de tal. Então, bora seguir aqui, ó, mão esquerda, e lá vou eu na carta 1, na carta 2, na carta 3. Esse é fácil de pôr, né? Então, esse eu não preciso nem lembrar muito as localidades agora. Isso tem anotado, mas na hora de pôr, essa é uma abertura fácil, ó, porque eu vou montando a escadinha. A escadinha pode ser uma pegada bem legal para quem está começando, não é verdade? Olha, 3, 6, agora vem 4, 7, 8, 9, e a última carta, o futuro está aqui, 10. Coube na minha imagem, não totalmente, mas eu acho que vai caber quando a gente arrumar um pouquinho melhor, vocês não vão perder nada. Fechado o jogo, cartas escolhidas, não é? Vamos ser honestos com a gente mesmo. Coloquei lá minha cartinha para fora, pronto. Vamos olhar para isso? Então, agora a gente precisa lá do meu cardápio, né? Eu preciso do que eu anotei, para eu ter certeza e não bobear sobre cada posicionamento, ou não me embaralhar com eles. Claro que quando a gente já usa o tarô há muito tempo, é quase impossível não olhar o entorno, e quando você olha o entorno, ainda mais numa abertura assim, eu sempre disse para os meus alunos e vou continuar dizendo, o que torna uma carta mais negativa são os vizinhos e as posições. E o que torna um arcano ou um lugar mais positivo também é de acordo com os vizinhos e as posições. Vamos olhar um pouco para isso hoje também. Bom, a história passada desse relacionamento é uma história cheia de aventura, é uma história cheia de, né, o arcano do carro. Eu vou trazer aqui, né, vai ser mais fácil e depois eu vou pondo lá. O arcano do carro
a história passada de uma relação vivida, bem vivida, com muitos momentos de muitas emoções, né? Porque vamos pensar, o carro é que nem duas bigas, né? Correndo dentro de uma arena romana. Então, assim, muita emoção, muito posicionamento, muito ir e vir, muita movimentação, né? Muita coragem, muito destemor, e também alguns momentos de paralisia, porque o carro de vez em quando também precisa de mecânico, dá umas erradas, dá uma paralisada, né? Tá bom. Então, é o que se traz. Normalmente, o carro fala de um aspecto mais do tipo positivo, animado, tocar para frente, né? Otimista. É uma carta legal para falar da vivência passada, da história passada desse relacionamento. Agora, o que que eu trago, eu pessoalmente trago desta relação? A estrela. Muito sonho, muita expectativa, muita vontade de ficar avaliando para amanhã ou de acreditar em contos de fadas, continuo acreditando. Né? Então, assim, o que que eu trago? O lado também positivo da estrela é a capacidade de fé, é a capacidade de esperança, é a capacidade de acreditar nas estrelas e nas fadas, de ter uma forte, né, capacidade de crença, de acreditar, mas sempre um pouco para amanhã, né? Mas de ter uma conexão muito forte com as estrelas, com a espiritualidade. Muito bem. A outra parte traz o que para esta relação? Então, a minha vivência da estrela e a vivência do outro é do eremita. Veja, dentro de uma relação, por mais que a gente queira, eu vivo o que eu enxergo e o que eu experimento dentro de mim da relação. O outro vive o que ele enxerga e o que ele experimenta da relação. Isso é algo muito, muito lá dentro. Eu acho que nem com 1000 anos de terapia você tira isso para fora. Né? Então, a gente está falando do que o outro trouxe. O outro trouxe um olhar individual, um passo cauteloso, uma presença mais velha, mais sábia, trouxe sabedoria, trouxe também um certo ar de isolamento, né? Trouxe o seu lugar de velho sábio. Vamos colocar dessa forma, a vivência é um pouco solitária, tanto de um quanto de outro. Deixa eu contar para vocês. A estrela é aquela que vive muito no seu mundo de Nárnia, e o eremita é aquele que vive muito no seu mundo dos gnomos. São dois bastante isoladores. Muito bem, a relação no presente, para mim, é uma relação de amor, é uma relação de afeto, é uma relação onde tem muita emoção, onde é uma relação que há que fazer algumas escolhas, é uma relação onde há uma preocupação um com o outro, é uma relação importante, vocês, né? Tem um anjo de guarda aqui, para o outro, a relação no presente para a outra parte. É uma relação de grandes indivíduos e de individualidades. É uma relação cada um por si. É uma relação muito, cada um toca a sua própria história. Então, a sua especialidade, né, a sua capacidade, cada um vende o seu peixe, cada um tem a sua história. E a relação no presente para os dois. Julgamento. É legal quando o julgamento vem, porque o julgamento é uma carta que fala de karma, fala de questões familiares, fala bastante desse ajuste que o campo familiar muitas vezes faz com as pessoas. Então, assim, eu posso entender que a relação para os dois é um tanto kármica, é um tanto de ajuste, é um tanto de fazer acordos, né, de tocar algumas barganhas, e também pode ser uma relação de outras e muitas vidas. O relacionamento para amanhã. A Papisa diz que para amanhã, especificamente, essa relação está no silêncio, está sob o estudo, está um pouco, como é que fala, suspensa no ar, está sendo estudada. Não é uma DR isso aqui? Então, está precisando discutir coisas, olhar para determinados pontos. Para além disso, passando amanhã, essa relação, esse relacionamento, tende ao estado de parceria e de um mais o outro a gente segue juntos, que é uma pegada muito forte do Sol.
cada um brilha o seu sol, mas a gente gosta de brilhar um brincando com o outro. É muito uma verdade lá do começo do Arcano do Sol, que se perdeu para virar cavalo e garoto. Antes eram dois garotos, né? Então, hoje aqui a gente tem ainda essa duplicidade, ou pela carinha do Sol, né? Que tem quase uma carinha do nenê que está aqui, quanto o girassol. Girassol é um arquétipo de alegria, é um arquétipo de levante, é um arquétipo de cada um olhando para o seu brilho, para a sua história, é um arquétipo de sucesso e de vitória. Relacionamento, então, agora, para bem além disso, nós temos o louco, que diz, bom, vai depender de muitas questões, né? Nós vamos ter que olhar para o futuro com um olhar assim, vai seguindo e a gente vai ver o que acontece, de acordo com o que a vida apresentar, né? A gente vai respondendo, não tem nada pré-pronto, é tudo bem no improviso, e isso é uma coisa muito, muito do meu querido louco, tá? E aí a gente pega a última carta, não exatamente como uma finalização, mas ela tem múltiplas falas. Então, assim, eu vou ter que falar do mundo como sendo o futuro lá distante, que fala de conclusão, fechamento de ciclo, de também seguir longevamente, de condecoração, comemoração, festividade, dança, viagem no mundo, estrangeiro. O mundo também pode significar cada um no seu mundo. Então, também pode continuar significando um contexto nessa relação, de ela ser uma relação mundial ou de ela ser uma relação aberta para o mundo, aberta para as pessoas, aberta para a liberdade de cada um. Ela pode ser uma relação bem ampla. E essa também é a carta meio que, olha, se é para dar um plá para essa relação, que cada um tenha a liberdade do meu querido bobo aqui, né? No sentido de ingenuidade, de aceitar a vida como vem e de ir experimentando sem controle, quanto de entender que a vida tem muitas coisas no mundo da vida dessa relação para poder ser liberada, viajada, né, conduzida, inclusive nos quatro cantos do mundo. Basicamente, para mim, essa é uma leitura que, se a pessoa for fazendo pergunta, se a gente tiver em dupla, é claro que sempre tem mais, não é? Mas, para mim, ela já esclareceu pontos importantes. Eu fico com a DR por aqui. Se você achar que é necessário, você pode pegar os arcanos menores e completá-los também. Como numa DR tem que ser o que é para você é para mim, como eu entendo relacionamentos. E na relação também, se eu for pôr, eu já ponho para todo mundo. Se eu não vou pôr, eu também não ponho para todo mundo, então eu vou deixar aqui. Então, essa é a DR tipo 1, bem lightzinha, bem de boa. A gente ainda vai ver outras sobre relacionamento. Eu acho que vocês vão gostar. Então, lembrando, gente boa, que além dessa de hoje, a gente tem uma próxima jogada amanhã, porque amanhã é o meu ex. Ex o quê? Meu ex-sócio, meu ex-marido, meu ex-namorado, meu ex-amigo, meu ex qualquer coisa. É aquilo, vamos falar de alguém que ficou no passado, né? Curiosidades à parte, muitas vezes a gente não resolveu dentro da gente as relações do passado. E às vezes é bem bom olhar para isso também para definir, né? Em geral, muita coisa de trás não precisa renascer, que nem sarcófago. Presta atenção nisso. Então, aqui no 365, a gente se encontra amanhã para falar do meu ex, do seu ex, do nosso ex. E por essa, um beijo, um queijo. A gente se vê amanhã. Valeu.